minha turma, muito boa noite para você que se liga no Ita Esportes desta sexta-feira. Chega mais que no programa de hoje tem multiplayer, tem giro da pelada, Campeonato Paraibano Sub-20, Série C e também Série D, enfim, tudo agora no nosso programa. E a gente começa hoje, como a gente faz toda sexta-feira, com aquela vinheta do multiplayer. Pois é, amanhã, 2 horas da tarde, eu tô chegando com mais um IT Games aqui na Rede Ita e também no YouTube. E no programa de amanhã, a gente vai ver a nova temporada de Fortnite, meu jogo favorito aí, que traz uma temática de super-heróis ao game e tem Superman e Robin como destaques. Tem também os lançamentos da semana, como Dune: Awakened. E também Stellar Blade, que chegou para o PC. Já Rainbow Six Siege 10 também é outro lançamento que a gente vai conhecer, assim como Midsai, que também foi lançado essa semana. E para finalizar, mais um lançamento dessa semana, tem o Warhammer Space Marine. Essa semana, portanto, aí cheia de lançamentos, né, de novos jogos, e a gente vai conferir tudo amanhã no nosso IT Games. Espero vocês 2 horas da tarde aqui no canal 18.1 pela Rede Ita e também no YouTube. Fechou? E agora a gente vai para aquela vinhetinha que também tem toda sexta-feira aqui no Ita Esportes. É hora do nosso giro da pelada. É isso aí, Deison Vitor já está aqui no estúdio do Ita Esportes para falar, né, sobre o giro da pelada, os jogos aí do final de semana. E aí, Deison, boa noite. Tô meio apressado hoje. Tá, daqui a pouco tem show de Jefferson arretado, né? Vamos correr. Enquanto isso, enquanto a gente tá aqui querendo correr perto do povo, tem gente jogando. Joga a arte aí, Mago, do Corujão. Bota aí tem pra jogo gente nesse exato momento. Tá vendo aí, ó? Tá pensando o quê? Bola rolando agora. Aí, ó, 7 horas da noite. Grêmio do Pedregal e União do Araxá, lá no campo da Feirinha. Começou agora há pouco. Futebol pelado da noite. Tá vendo aí? Isso aí. Quarta rodada. Terceiro tempo eu acho que vai ser lá. Lá no campo da Feirinha. Esse final de semana também tem final, ó. Olha aí. Ó, falei, já vê a arte logo. O Mago, ele adivinha as coisas. Amigos do Rocha e Fluminense da Ramadinha 2, lá no campo do Paulistano. O jogo vai acontecer às 18 horas, 6 horas da noite. 7ª Taça Campina de Futebol Master. Quarentão, o chamado quarentão, né? Também terá a final, essa aí vai acontecer amanhã, da Copa Zona Leste de Base. Na categoria Sub-13, o CSE enfrentando o Santa Rosa e no Sub-15, o Alvorada, tradicional lá na Zona Leste, enfrentando o Grêmio Queimadense. Transmissão ao vivo pela TV Zona Leste. TV Zona Leste, o grande Joalisson. Copa Rochão, coordenação do Luciano Basílio, mais um jogo aí, mais uma rodada em andamento, é a terceira rodada. Aspirante também titular, Santos da Estação enfrentando o Paraná do Monte Castelo. Flamengo do Novo Horizonte enfrentando o Guarani da Mata. Teremos ainda Primos da Liberdade e Guarani do Bairro das Cidades. Corinthians do Centenário e Desportiva do Pedregal. E para fechar, temos ainda o Palmeiras do Luna, lá de Queimadas, enfrentando o Cruzeiro do Pedregal. Os jogos aí da Copa Rochão, que tá com, enquanto o mês de junho tá rolando, não quer saber não, viu? Olha aí, amistoso aí. E aí os amistosos, né, que sempre acontecem, marca um amistoso ali, para depois ter o terceiro tempo, o jogo entra o Ajax, não é holandês não, viu, de Memphis Depay não. É o de Paus Branco enfrentando Avaí de Boqueirão. Caramba, lá ele 1000 vezes, mas vamos seguir. É isso, pessoal, esse foi o nosso giro da pelada, os jogos aí do final de semana. Deison Vitor agora vai partir pro PP, acompanhar o showzaço de Jefferson arretado. Acelera o passo, vá. E é isso, tá liberado Deison. Vamos embora. Vamos embora, valeu. Vai, valeu, tchau. No nosso WhatsApp, 92009884, já tem mensagem aí? Tem, ó. Já, o pessoal já mandando mensagem, ó. Tiago Lima do Centro. Salve IT Games, melhor programa da Rede Ita, sem dúvida. Valeu, Tiago. Já botei até meu pai para jogar por causa de vocês. Um abraço aí, Paulito. Valeu, Tiago. Bom demais, né? Jogar um pouquinho, a descontrair, passar o tempo. Ana Clara, lá do Bodocongó. Eu e meu irmão já temos ritual. Sábado de tarde é IT Games na TV e depois a gente corre pro videogame. Valeu demais por esse conteúdo massa. Valeu, Ana. Acompanha amanhã, 2 horas da tarde. O IT Games, hein? E o Zé lá do Bodocongó. Paulo Ítalo, giro da pelada tá arretado, meu irmão.
Olha aí, o Jefferson arretado, tá arretado. Só jogão de verdade, aqui em casa ninguém pede. Parece final de Copa. Valeu, Zé. Direto lá de Bodocongó. Um abraço para você e para toda a galera aí do bairro. E agora vamos para aquele intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu tô de volta com o segundo bloco do Ita Esportes. Voltamos com o segundo tempo aqui do nosso Ita Esportes desta sexta-feira para falar agora que a Raposa estreia amanhã no Campeonato Paraibano Sub-20 e terá na área técnica o seu principal nome, viu? Tem que tratar ela com carinho, pois aí está o futuro do campinense. Carlos Leiria sabe a missão que tem pela frente, por isso aceitou comandar a reconstrução da Raposa, logo depois de deixar o comando do atual campeão da América. O Botafogo foi uma experiência muito boa, só tenho a agradecer o que o clube fez por mim. Eu iniciei a minha trajetória lá no Sub-20, então todas as competições que eu iniciei com o clube, nós chegamos nas finais, nós fomos campeões carioca Sub-20 e nós fomos o vice-campeão brasileiro do Sub-23, então acho que isso também foi o que me colocou a treinar a equipe profissional no início da temporada, que também foi uma experiência muito boa, lidar com os principais jogadores do Brasil, da América também. Isso, com certeza, me agregou bastante. Sinto um pouco pela falta de tempo que nós tivemos para preparar melhor a equipe, né? Foram trabalhos na equipe alternativa, chamada alternativa, e depois na equipe com os principais jogadores. Mas, infelizmente, o pouco tempo de preparação e competições já no começo talvez não nos proporcionaram ter uma equipe com uma qualidade de jogo maior, com mais período de treino, com mais capacidade para enfrentar o tamanho dos jogos que nós tínhamos no começo da temporada. E para trocar o atual campeão das Américas pelo campeão do Nordeste, Carlos Leiria explicou que pesou a ideia da continuidade também na equipe profissional em 2026. O que me trouxe para o Campinense certamente foi uma análise sobre o que eu já fiz, e isso eu acredito que seja um ponto de partida importante. E o que realmente faz com que eu esteja aqui, com que o clube aposte em mim, é exatamente o que eu posso fazer pelo clube. Então me chamou a atenção porque é um clube que já viveu grandes momentos, jogando Série B, jogando Série C de brasileiro, títulos da Copa do Nordeste, finais de Copa do Nordeste. E então eu vi que o Campinense é uma grandeza de clube e em alguns anos não está vivendo um bom momento. E eu penso que com um trabalho sólido, com o que nós estamos construindo, nós vamos conseguir, aos poucos, devolver para o clube um processo com bons jogadores, com jogadores identificados com o clube, que eu acho que é importante. Então, esses jogadores que estão entrando no nosso processo do Sub-20 agora são jogadores que já vão ter uma identidade, tanto de jogo quanto uma identidade de clube, né, que vão respeitar o Campinense. Esse acho que é o primeiro ponto para que eles possam ter êxito dentro do clube. E o segundo ponto é, sim, a gente conseguir ter uma sequência. Eu acredito muito que o futebol não se faz apenas a curto prazo, se faz com trabalhos sólidos a médio e longo prazo. E eu venho sim com, eu não vou dizer garantias, porque a gente depende de um bom trabalho, depende de resultado, e eu venho para cá para colocar o Campinense no topo das competições, de entregar resultado para o clube. Então a gente depende disso aí, a gente sabe que o futebol é movido a resultado, e a partir de agora a gente está trabalhando para que isso aconteça e também para que a gente possa ter uma sequência boa dentro do clube. Com mestrado em análise do futebol profissional na Universidade do Porto, em Portugal, e intercâmbio na Europa com técnicos como Marcelo Bielsa, argentino que hoje comanda a seleção uruguaia, Carlos tem ideias muito claras para aplicar na base rubro-negra. Nosso torcedor que é uma equipe aguerrida, uma equipe que busque a todo momento o gol, que seja uma equipe intensa, né? E isso também é uma característica que eu gosto, equipes que sejam verticais, que busquem gerar chances de gol a todo momento. Óbvio que é um jogo de 11 contra 11, nem sempre tudo que a gente planeja é possível, porque tem um adversário do outro lado, obviamente. Mas a ideia, assim, a ideia central do jogo é um jogo muito agressivo, um jogo de dominar o adversário, de buscar o gol. E eu tenho certeza que o nosso torcedor vai se identificar com isso, porque é característica do nosso torcedor. Vai vir para empurrar uma equipe que vai estar buscando o gol, que vai estar se empenhando, vai estar se dedicando dentro do campo, vai estar competindo. Acredito que essa vai ser a característica inicial do que vocês vão estar vendo da equipe do Campinense já desde agora a equipe Sub-20.
remanescente da equipe Sub-17 e também com jogadores trazidos pelo próprio Leiria, a Raposa estreia neste sábado contra o Sport. E a meta é conquistar o título do Campeonato Paraibano Sub-20. A nossa ideia é conseguir vencer a competição para poder jogar as competições nacionais. É isso que a gente vai trabalhar para atingir em termos de resultado desportivo. Nosso enfoque é realmente uma luta diária com o tempo que a gente tem, com o nosso planejamento, conforme o tempo que a gente tem para trabalhar, para fazer o melhor possível, e acreditamos muito, a gente está bem confiante que pode conseguir atingir esses objetivos, analisando até o momento o que os nossos jogadores estão apresentando no dia a dia de treino. Tem bagagem aí, viu? O novo técnico do Campinense Sub-20, né? O Carlos Leiria. Boa sorte aí para ele nessa competição, que vai começar neste final de semana, e a gente vai conferir agora os 7 jogos, né? Os jogos aí espalhados pelo estado. Vamos conferir aqui, ó, os jogos da primeira rodada. Desportiva Guarabira e Alto Esporte amanhã, 3 horas da tarde lá no Silvio Porto. Campinense, como a gente viu, ó, contra o Sport Lagoa Seca, 3 horas lá no Amigão, também no sábado. Já no domingo temos a estreia do 13 contra o São Paulo Cristal, 3 horas da tarde no estádio Presidente Vargas. Confiança e Botafogo, às 3 horas lá na Toca do Papão. Miramar e Spartax, também às 3 horas lá no Francisco de Lima. Queimadense Picuiense, às 3 horas também lá no Saulo Ernesto, né, o famoso Ernestão. E para finalizar aí o Sabugi e o Serrano, esse jogo às 5 horas da tarde, lá no José Cavalcante, no Sertão Paraibano. Portanto, aí os jogos da primeira rodada do Campeonato Paraibano Sub-20. E agora vamos dar uma olhada nas partidas da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Olha aí, ó, rodada 9, sábado tem Ituano e São Bernardo, Ponte Preta e ABC. Botafogo aí, ó, entrando em campo amanhã, 7h30 da noite contra o Caxias, Anápolis e Retrô. No domingo tem Brusque e Tombense, Londrina e Figueirense, Ipiranga e Confiança, Guarani e Itabaiana. E na segunda-feira, fechando aí a rodada, CSA e Floresta e o Náutico enfrentando o Maringá. Portanto, aí o Botafogo entrando em campo amanhã, 7h30 da noite, contra a equipe do Caxias pela Série C. E nos próximos 4 jogos, o Belo vai jogar 3 vezes diante de sua torcida. E diante disso, Alexandre Galo, que é o CEO lá do Botafogo, ele, durante uma entrevista essa semana, lá na Maravilha do Contorno, explicou que é um momento de entrega para que o time possa voltar ao G8. Nós já temos esse planejamento desde antes da competição, né? Já foi feito, foi passado aos atletas, eles sabem o que é, onde é que a gente quer chegar. Tivemos essa conversa com eles também novamente agora na semana que passou aí. E está todo mundo consciente da sua necessidade, mas muito mais do que isso, é da entrega, da luta, da competição. O Botafogo sempre foi um clube, principalmente nos jogos aqui em casa, muito aguerrido, contou com a sua torcida e dentro disso a gente quer voltar a ser isso, porque acho que no aspecto técnico a equipe tem uma boa condição. Eu espero que isso possa voltar a acontecer. E da Série C, vamos agora para a Série D. Vamos aos jogos da rodada, né? Do final de semana, só com o Souza em campo neste final de semana, representando a Paraíba. É a 9ª rodada. 9ª rodada aí, ó. Tem Horizonte Central no estádio Domingão, no domingo às 4 horas da tarde. Santa Cruz, lá de Recife, né? O Pernambucano contra o Souza, lá no estádio do Arruda, domingo, 5 horas da tarde. O América de Natal enfrenta o Ferroviário na Arena das Dunas, na segunda-feira, 8 horas da noite. E o jogo do 13 vai ser 13 Santa Cruz, no Estádio Amigão, quinta-feira da semana que vem, né? No feriadão de Corpus Christi. O 13 vai entrar em campo lá na quinta-feira da semana que vem. Portanto, aí todos os detalhes dessa 9ª rodada da Série D, que está pegando fogo, né? Aí com as equipes se destacando, jogando, enfim. Inclusive o Souza, né, que vem com moral depois da vitória em casa contra o América de Natal e agora vai encarar o líder, o Santa Cruz de Recife, lá no estádio do Arruda, como a gente viu. E o Diego Ceará voltou com tudo e promete fazer a diferença. É o confronto direto e a luta pelo G4, que está aí só começando.
O confronto entre Santa Cruz e Souza pela 9ª rodada da Série D marca o início de uma sequência importante para o Dinossauro. Após a vitória por 1-0 sobre o América de Natal em casa, o Dinossauro inicia agora uma série de confrontos diretos contra adversários bem variados na tabela de classificação. Essa fase será decisiva para as pretensões do clube na competição. No jogo contra o América, Diego Ceará voltou a ser decisivo. O atacante marcou o único gol da partida, recolocando Souza na briga por uma vaga no mata-mata. Com o resultado, o Dinossauro chegou aos 7 pontos e ocupa a 7ª posição do Grupo 3, a 5 pontos do G4. Agora o desafio é enfrentar o líder do grupo, o Santa Cruz, no estádio do Arruda, em Recife. Um adversário forte, que lidera a chave e que terá o apoio de sua torcida em busca de manter a vantagem na ponta da tabela e, principalmente, se recuperar da derrota sofrida diante do Ferroviário, lá no Ceará. Sentimos, é dolorido, porque a gente sempre quer presentear o nosso torcedor com bons jogos, bons resultados, e hoje, infelizmente, não podemos entregar. Mas o futebol ele é provido de 3 resultados e nem sempre é aquele que você trabalha para ter. Então você precisa também, o gestor, quem capitania isso, precisa estar preparado para a derrota, né? Não adianta a gente ficar aqui com o comandante criando álibis e desculpas. Você tem que assumir total responsabilidade pela circunstância. Então, perdeu o responsável, sou eu que sou o comandante. E os jogadores sentiram. Então, eu já vi que os jogadores já reagiram bem dentro do vestiário do seguinte: não fazer uma grande semana e buscar uma vitória dentro da nossa casa. Para o Souza, que também busca recuperação e reabilitação na Série D, o confronto será um teste importante de força e estratégia, com a missão de seguir na disputa e encostar no grupo dos classificados. Boa sorte, então, para o Dinossauro contra a Cobra Coral lá em Pernambuco. E como a gente viu, o Galo só vai jogar na próxima quinta-feira, dia 19, e o técnico William Di Mattia falou sobre a cara que está dando ao 13, mesmo em pouco tempo. O treinador quer buscar a melhor versão do time para sua recuperação na Série D. O comandante também falou sobre contratações. Sempre a gente vem trabalhando em várias formas. Por exemplo, agora na minha última equipe, a gente trabalhou totalmente de outra forma, sempre entendendo o contexto do clube, o contexto do momento da competição. Então a gente, com certeza, a cada jogo vai ser uma estratégia para a gente conseguir fazer esses 6 jogos, 6 momentos únicos em que o torcedor tanto sonhou chegar no ano centenário com o calendário. E é isso que a gente quer, conseguir novamente deixar calendário para a equipe do 13. Tudo é momento. Então, se nós conseguirmos grandes objetivos, um elenco, um clube como o 13 não pode nunca ter um elenco fechado, sempre tem que estar atento ao mercado. Acredito muito nesse grupo de atletas, mas teve agora algumas saídas e seria muito importante a gente ter essas reposições. Valeu, Dema. Portanto, vamos aguardar para ver se o 13 vai anunciar novos reforços, novas contratações. Tá aí o nosso WhatsApp 982009884. Vamos ver as últimas mensagens desta sexta-feira. Jean do Catolé, ó. Rapaz, fiquei sabendo que o Campinense Sub-20 tá de técnico novo, viu? É isso aí, a gente mostrou agora. Tô na torcida para que ele dê um gás nesse time da base, porque a rapaziada tem talento, só tava faltando alguém para organizar a casa. Tomara que ele chegue botando moral e fazendo o Campinense brigar bonito nesse paraibano. Bora ver se esse ano vai. Tamo junto no Ita Esportes. Aquele abraço, valeu, Jean. Jefferson de Souza, o Dinossauro tá chegando no Arruda, viu? E pode avisar pro povo lá de Recife que não vai ser passeio, não. O Souza vai para cima sem medo, porque aqui no Sertão a gente não abaixa a cabeça para ninguém. O Santa Cruz é time tradicional, mas tradição não ganha jogo, não. Quem manda é bola, quem manda, né, a bola na rede aí, raça em campo, e isso o Souza tem de sobra. Se vacilar, a gente apronta no mundão do Arruda. Dinossauro é pressão, pai. Valeu, Jefferson. Marcela do Itararé, feriado é no grito da torcida com o 13 em campo contra o Santa Cruz de Natal, né? Ela colocou aí o Horizonte, mas Santa Cruz de Natal. A galera já está se organizando, ó, bandeira na mão, tambor pronto e garganta afiada. Jogo em Campina é guerra. E aqui quem manda é o Galo. Pode avisar que no Amigão o bicho pega e o Santa Cruz aí do Rio Grande do Norte vai sentir a pressão da arquibancada. É jogo para empurrar o time do início ao fim. Sair com a vitória na raça. Vamos fazer do feriado uma festa em preto e branco. Aqui é 13, meu filho. Respeita a camisa. Valeu, Marcela. Obrigado aí
pela sua participação. E é isso, pessoal. Com isso, né, o Ita Esportes de hoje vai ficando por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana. Quem for para o PP aí, aproveita hoje, sábado, domingo. Segunda-feira a gente está de volta com mais novidades aqui para vocês. Segue a gente lá no Instagram, Ita Esportes. Se inscreve no nosso canal do YouTube também, Ita Esportes. Manda para a galera assistir, compartilha o programa. Tô indo nessa. Fiquem agora com o Ponto a Ponto, meu amigo Paulo Roberto. Tchau, tchau.